Boa noite. Agora eu quero continuar com a discussão de Hume, esta vez sobre a outra interpretação dele, nomeadamente a interpretação irrealista, que é a interpretação padrão, a interpretação muito mais popular do que a interpretação realista, mais familiar. De fato, na edição das obras de Hume na série Os Pensadores, por a editora Novo Cultural, que eu suponho que isso é a edição que vocês têm, provavelmente. No volume tem uma introdução por João Paulo Gomes Monteiro, e ele, segundo ele, Hume foi empirista em dois sentidos. Um tipo de empirismo nele foi empirismo psicológico, que nós já discutimos. Ele não menciona empirismo epistêmico, mas ele menciona um outro tipo de empirismo lógico. Empirismo lógico, segundo Monteiro, Hume foi um empirista lógico. Empirismo lógico é um outro termo para positivismo lógico. Então, segundo Monteiro, Hume foi um empirista positivista lógico. De fato, isso é a interpretação irrealista de Hume. Isso é a interpretação padrão. Não necessariamente a interpretação mais plausível, mas tem passagens nos livros de Hume que, pelo menos superficialmente, apoiam tal interpretação. E nós vamos considerá-las agora. Mas antes disso, primeiro, eu quero começar com algumas citações dos filósofos que interpretaram Hume também como ser irrealista, ou seja, como positivista lógico. Por exemplo, Rudolf Carnap, eu suponho que isso é a pronunciação em português. Rudolf Carnap, um membro do Círculo de Viena. A filosofia do Círculo de Viena foi positivismo lógico, e Carnap provavelmente foi o membro mais famoso do grupo. Desculpa. E num livro dele como título Philosophy and Logical Syntax, Filosofia e Sintaxe Lógica, Carnap escreveu que a opinião de que proposições metafísicas não têm sentido porque não dizem respeito a nenhum fato já foi expressa por Hume. Ou seja, segundo Carnap, Hume rejeitou metafísica. De acordo com essa interpretação de Hume, as sentenças metafísicas não expressam proposições, não têm significações verbais, não têm semântica. A sentença metafísica, de fato, é uma pseudo-proposição. Então, segundo Carnap, Hume foi um positivista ou proto-positivista por causa do fato, um fato suposto, que Hume rejeitaria a metafísica como uma bobagem, sem sentido. Uma outra citação de A.J. Ayer, a pessoa que arrumou essa antologia, Logical Positivism, e também Ayer foi um positivista, não membro do Círculo de Viena, mas positivista lógico. E na introdução deste livro, Ayer diz que, tem uma sentença lá, é uma excelente declaração da posição do positivista. Como? O que é uma excelente declaração da posição do positivista? Ayer está falando aqui
do último parágrafo na investigação acerca do entendimento humano. E Ayer interpreta o último parágrafo como um manifesto positivista. Citando Hume, quando percorremos as bibliotecas, persuadidos destes princípios, que destruição deveríamos fazer? Se examinarmos, por exemplo, um volume de teologia ou de metafísica escolástica e indagarmos, contém algum raciocínio abstrato acerca da quantidade ou do número? Não. Contém algum raciocínio experimental a respeito das questões de fato e de existência? Não. Portanto, lançai-o ao fogo, pois não contém senão sofismas e ilusões. E Ayer, como Carnap, considerou isso ser uma rejeição completa da metafísica. E também a interpretação aqui é que Hume advogou uma reformação da linguagem, a eliminação das palavras que não expressam sentidos. E nós vamos voltar a essa ideia logo. Friedrich Waismann, um outro membro do Círculo de Viena, o nome dele está aqui, Friedrich Waismann. Num artigo dele, como título How I See Philosophy, como eu percebo filosofia, ele diz: o célebre argumento de Hume para mostrar que a relação de causa e efeito é intrinsecamente diferente daquela de base e consequência. Então, segundo uma interpretação comum de Hume, não tem uma conexão de necessidade entre causa e efeito. E com certeza não tem uma relação lógica, da necessidade lógica entre causa e efeito. Isso é característico da interpretação irrealista de Hume. É uma interpretação não metafísica ou antimetafísica. De fato, não tem nenhuma ligação metafísica entre causa e efeito. Não tem nenhuma ligação além do alcance dos nossos poderes de percepção. Citando Ernst Mach, o físico Mach, no livro dele The Science of Mechanics, a ciência da mecânica, Hume rejeita a causalidade e reconhece apenas uma sucessão no tempo. Hume rejeita a causalidade. Causalidade não existe de acordo com esta interpretação de Hume. Em vez de causalidade, nós achamos somente regularidade, ou seja, conjunção constante. Ok. De fato, tem várias passagens em Hume que, pelo menos inicialmente ou superficialmente, apoiam uma interpretação como isso, e nós vamos considerar. Na investigação, em seção 2, página 37, nesta edição, Hume diz: acharemos sempre que cada ideia que examinamos é cópia de uma impressão semelhante. Então, aqui nós temos uma teoria de origem dos conceitos. Cada conceito tem origem em uma impressão sensorial ou uma coleção de tais impressões. E segundo a interpretação irrealista de Hume, isso implica uma teoria de significado verbal. O significado de uma palavra
é um conceito, e o conceito é uma cópia de uma impressão. Então, o significado da palavra é a impressão. Ou seja, é possível analisar toda a linguagem significante, toda a linguagem com significado cognitivo, em termos de sensações. E é por causa disso, é possível analisar toda sentença sobre objetos físicos em termos de sensações, incluindo sensações potenciais. De fato, esse fenomenalismo é bem semelhante ao fenomenalismo de essa pessoa, a J. Ayer. Mas isso contradiz a interpretação realista de Hume. Segundo a interpretação realista, para objetos físicos são externos da mente e são causas das impressões. Segundo a interpretação irrealista, os objetos externos não são causas das nossas impressões. Em vez disso, as impressões constituem os objetos. E supostamente isso é uma implicação da teoria de significado verbal de Hume. E também em seção 2 da investigação, começando em página 38. Quando suspeitamos que um termo filosófico está sendo empregado sem nenhum significado ou ideia, o que é muito frequente, devemos apenas perguntar de que impressão é derivada aquela suposta ideia. Supostamente isso é uma prova para achar linguagem sem sentido, linguagem sem significado, para rejeitá-la. E supostamente metafísica é um exemplo disso. Linguagem metafísica é simplesmente uma... eu não quero dizer jogo, porque isso seria como Wittgenstein demais, mas a linguagem metafísica é simplesmente um uso de palavras sem expressão de proposições, sem expressão de conteúdo cognitivo. E a prova, o meio de achar o significado de uma palavra é achar o conceito correspondente e buscar para a impressão que é a original do conceito. E supostamente, segundo essa interpretação, se essa impressão não existe, ou nunca existiu, o conceito correspondente não existe, ou seja, a palavra não expressa um conceito. Por exemplo, a substância, como a palavra está usada em metafísica, supostamente não expressa uma ideia, porque substância é um conceito metafísico, e por causa disso está além da observação possível. Então, não existe uma impressão correspondente à substância. E o uso da substância em linguagem filosófica é um abuso da linguagem. Então, não faz sentido de falar de substância material como em Descartes. Descartes diz que tem substância corporal, a essência dela é extensão. Isso é uma tolice, de acordo com Hume, por causa do fato que
a palavra substância não expressa um conceito. Porque não tem um conceito que é uma cópia de uma impressão de sentido, neste caso. E por causa disso, nós temos a implicação de que objetos como mesas, cadeiras, árvores, rochas e assim, cada objeto é uma coleção de impressões sensoriais, incluindo impressões potenciais. Isso é um fenomenalismo a um grau semelhante ao fenomenalismo de George Berkeley. Mas Hume diria também que não há substância mental. E aqui nós temos uma diferença entre Hume e Berkeley. Porque Berkeley acreditou em substâncias mentais. Substâncias mentais devem existir por causa do fato que uma impressão sensorial, uma ideia de sentido, não pode existir sem uma mente, uma substância mental. Mas Hume rejeitaria isso também. Então a mente também é uma coleção de impressões. De fato, toda a realidade é uma coleção de impressões, de acordo com esta interpretação de Hume. De acordo com a interpretação irrealista de Hume, ele foi positivista lógico. Em positivismo lógico, pelo menos do século XX, o positivismo lógico do Círculo de Viena, a doutrina central, o núcleo da filosofia de positivismo lógico, foi o princípio de verificacionismo. E tem várias formulações de verificacionismo, não somente mas nós achamos uma definição de verificacionismo deste livro, que foi escrito por Ludwig Wittgenstein e Friedrich Waismann na década de 30. De fato, eles abandonaram o projeto e o livro foi publicado pela primeira vez depois as mortes deles, em alemão e em inglês, pelo menos. E o título em inglês é The Voices of Wittgenstein, The Vienna Circle, ou seja, as vozes de Wittgenstein no Círculo de Viena. E neste livro, nós achamos uma formulação do princípio de verificação, ou seja, verificacionismo. Aqui, a pergunta: quando entendemos uma proposição? A resposta corre no momento em que podemos especificar o procedimento que leva ao estabelecimento de sua verdade. Ou seja, de acordo com este princípio, nós não temos um entendimento de uma sentença sem um método de descobrir o valor de verdade dela. Se nós não temos, não entendemos a sentença. E se um meio de verificar a sentença não existe, a sentença não expressa uma proposição. A sentença é uma pseudo-proposição. Okay? E supostamente isso é como na metafísica. As proposições de metafísica, as sentenças de metafísica não têm métodos para verificação e por isso as sentenças não expressam proposições e metafísica é bobagem. E tem passagens em Hume em quais ele parece dizer algo bem semelhante. Em seção 4, na página 47, ele escreve:
de fato, a tradução não é perfeita aqui. Eu vou adicionar a palavra questões, porque é óbvio que a sentença requer esta palavra. Ok. Aqui está a sentença. Todos os objetos da razão ou da investigação humanas podem dividir-se naturalmente em dois gêneros, a saber, relações de ideias e questões de fatos. Ok. Nós temos dois tipos de sentença. Sentenças que expressam relações de ideias. E os exemplos em Hume, exemplos da matemática. E sentenças que expressam relações de ideias expressam verdades que nós podemos captar a priori. Nós podemos avaliar o valor de verdade da sentença a priori por causa do fato que uma sentença expressando uma relação de ideias tem um valor de verdade simplesmente por meio de definições. Se a sentença é verdadeira simples verbalmente. Sentenças que expressam questões de fato são diferentes, porque são contingentes e a posteriori. Para saber que uma sentença que expressa uma relação de ideias é verdade ou não, é necessário fazer uma investigação. E, de fato, tem uma crítica implícita contra Descartes aqui, nomeadamente que Descartes, apesar do fato que ele distinguiu entre proposições necessárias e proposições contingentes, ele não distinguiu claramente entre relações de ideias e questões de fatos. Descartes pensou que física é geometria. É possível fazer física simplesmente a priori, por meio de fazer geometria. Mas física é sobre fatos. Uma teoria física é, de acordo com uma concepção de teorias científicas, é conjunto de mediações, e cada mediação é uma imagem de um fato. Isso é um pouco Wittgensteiniano, mas não faz mal, por causa do fato que, de acordo com essa interpretação de Hume é bem semelhante à filosofia do século de Viena. E Wittgenstein teve uma grande influência sobre o século de Viena. Continuando. Na mesma página em Hume, ele está descrevendo ou dizendo sobre proposições que expressam relações de ideias aqui. Ele diz: as proposições deste gênero podem descobrir-se pela simples operação do pensamento e não dependem de algo existente em algo parte do universo. Então, sentenças que expressam relações de ideias têm valores de verdade independentemente dos fatos. A condição do universo não é relevante. A matemática, por exemplo, não é relevante à geometria ou álgebra. Aqui nós temos uma crítica de Descartes, como eu acabo de dizer, mas também note que nós temos aqui métodos para verificação. O método para verificar uma proposição matemática é o método de prova, o método a priori. Mas é importante que tenha um método, porque de acordo com a interpretação positivista de Hume, interpretação irrealista,
E por causa ter método que uma sentença matemática expressa sentido. Ou seja, tem regras para avaliação do valor de verdade da sentença. Em contraste com metafísica, não tem regras. Metafísica não é como jogo, realmente falando, porque não tem regras. Continuando, na página 48, isso é comentário sobre sentenças que expressam questões de fatos. O contrário de fato qualquer é sempre possível. Então, sentenças que expressam questões de fatos são contingentes. É possível ser ou verdade ou falsa. E nós precisamos método de saber o valor de verdade. E exemplo de método como isso seria o método de indução de Bacon. Aqui nós temos regras para avaliação das sentenças. Isso é o jogo de ciência. Por exemplo, a interpretação da natureza de Bacon. O jogo de matemática, o que é isso? As regras de prova. O que é o jogo da metafísica? Nada, porque não existe método de avaliar o valor de verdade das sentenças metafísicas. Então, metafísica é uma bobagem, segundo essa interpretação. Interpretação irrealista. E em seção 7, na página 75, Hume diz: é-nos impossível pensar em algo que antes não tivéramos sentido. Isso é exemplo de uma sentença em Hume que sugere ponto de vista bem positivista, nomeadamente a afirmação em Wittgenstein, no Tratados Lógico-Filosóficos, que o enigma não existe. Isso não é a posição que enigmas existem, mas a posição que o enigma não existe. Por causa do fato que não é possível que existiria uma pergunta como resposta que humanos não podem responder. Porque se nós os originais dos conceitos não existem, os conceitos mesmos não existem. As palavras não expressam conceitos. Então, perguntas metafísicas não existem, porque uma pergunta metafísica supostamente contém palavras que se referem aos objetos não observáveis. Metafísica não é matemática, não tem método de prova, e não é ciência, não tem método de indução como em Bacon. Não tem nenhum método para avaliar uma pergunta metafísica. Isso significa que a pergunta metafísica não é literalmente uma pergunta, é uma pseudo-pergunta. Então, uma pergunta sem resposta possível não existe, porque se não existe método de respondê-la, não é genuinamente uma pergunta. Então, o enigma não existe nesta interpretação de Hume. E isso tem aplicação à abordagem dele à causalidade.
na página 87, na seção 7, ele também diz: não temos nenhuma noção desta conexão. Ele está dizendo aqui sobre a conexão causal. Nós não temos nenhuma ideia da conexão causal. Então, quando nós usamos um sintagma como conexão necessária, numa discussão de causalidade, o sintagma não expressa nada. Porque o sintagma conexão necessária não corresponde a um conceito que é uma cópia de uma ideia, é uma cópia de uma impressão. E por causa disso, nós não temos tal conceito. É fraco demais dizer que a conexão entre causa e efeito não existe. A posição correta é que não é possível falar de uma conexão entre causa e efeito. Não é possível pensar nisso. De fato, isso é uma simplificação. E nós vamos considerar uma complicação depois. Mas para simplificar o assunto um pouco, nós não podemos imaginar ou pensar de uma conexão entre causa e efeito. Porque nós não temos uma experiência com isso. Também, seção 7, página 76. Não há nenhuma porção da matéria que nos revele, através de suas qualidades sensíveis, um poder ou energia, ou que nos dê fundamento para imaginar que poderia produzir algo, ou que seria seguida por um outro objeto que poderíamos denominar seu efeito. Então, segundo a interpretação irrealista de Hume, não faz sentido de falar de uma conexão entre causa e efeito. Isso é bem diferente do que a interpretação realista, de acordo com a qual tem uma conexão entre causa e efeito, mas a conexão está além do alcance da cognição humana. Também em seção 7, na página 86, aqui nós temos enunciado bem forte, que aparentemente é uma expressão de uma posição irrealista em relação à causalidade. Quando pessoas que suportam a interpretação irrealista de Hume precisam uma passagem que com grande força expressa a posição irrealista de Hume. Isso é uma passagem bem útil, não a só passagem, mas uma passagem bem forte em uma implicação aparente irrealista. Isso é uma definição de causalidade. Podemos definir uma causa como um objeto seguido por outro, de tal forma que todos os objetos semelhantes ao primeiro são seguidos de objetos semelhantes ao segundo. Objetos aqui são eventos. Então, de acordo com essa definição, causalidade é simplesmente regularidade, nada mais. Conjunção constante, nada mais. Não tem uma questão de uma conexão necessária entre causa e efeito, uma conexão, ligação metafísica. Não tem nenhuma questão disso. E de fato tem várias sentenças como isso em Hume. E por isso a interpretação irrealista tem um grau de apoio. E nas páginas 86 até 87, ele oferece uma outra definição. Ele tem mais do que uma definição de causalidade. Isso é um pouco diferente. A segunda definição inclui conexão necessária, mas em uma maneira sem significância metafísica.
Ou seja, a definição é isso. Um objeto seguido por outro e cuja aparição faz convergir o pensamento sempre para aquele outro. Então, a origem da noção de uma conexão necessária é em nossos sentimentos internos. Quando eu percebo um evento, com frequência eu tenho um sentimento de esperança para um outro evento. O efeito, ou seja, e minha ideia de uma conexão necessária entre causa e efeito é uma cópia deste sentimento interno. Mas isso não tem nenhuma significância metafísica, porque isso é uma impressão interna, uma impressão reflexiva. Não corresponde a um objeto externo. Então, no mundo entre causa e efeito, nós não temos nenhuma razão a acreditar em uma conexão necessária. E o nosso conceito de conexão necessária é uma cópia de uma experiência interna, não uma reflexão dos processos causais externos. Tem várias sentenças semelhantes a isso, ou especialmente na seção 7, em páginas 84 a 85. Tem uma passagem bem longa, com muitas sentenças que aparentemente apoiam a interpretação irrealista. Por exemplo, não aparece em toda a natureza um único exemplo de conexão passiva de nossa concepção. E possivelmente a sentença mais forte no livro inteiro para uma interpretação irrealista. Todos os eventos parecem inteiramente soltos e separados. Então, não existe nenhuma ligação metafísica no universo. De acordo com a interpretação de Mach, isso significa que causalidade não existe. Todos os eventos parecem inteiramente soltos e separados. Então, toda regularidade no universo é meramente uma coincidência. É uma questão de sorte, de chance. Se isso é difícil acreditar, é porque antirrealismo é difícil acreditar. Em uma outra sentença, um evento segue outro, porém jamais podemos observar um laço entre eles. E parecem estar em conjunção, mas jamais em conexão. Nós somente observamos conjunção constante. De acordo com a interpretação irrealista, só isso existe. Ou isso é causalidade, ou causalidade não existe. Ok. Eu quero enfatizar um pouco pontos de diferença entre as duas interpretações. De acordo com a interpretação realista, a interpretação de Galen Strawson, por exemplo, e John Wright, a filosofia de David Hume é um tipo de ciência cognitiva e o ponto é mostrar os limites das nossas capacidades cognitivas.
para não perder tempo na tentativa de responder aos enigmas, perguntas que têm respostas, mas as respostas estão além do alcance das nossas mentes. E, de acordo com essa concepção, objetos externos, objetos físicos, causam as nossas impressões. Então, o fenomenalismo é falso. E tem uma conexão necessária entre causa e efeito, mas nós não podemos entender a conexão. Nós sabemos que existe porque sem a conexão o universo seria caos. Mas, apesar do fato que nós sabemos que existe, nós não entendemos a conexão, nós não entendemos a natureza dela. E por causa disso, nós não entendemos a relação entre a conexão necessária e as propriedades observáveis. E nós não entendemos com confiança racional a correspondência ou relação entre os dois níveis. A conexão necessária e as propriedades observáveis. E por causa disso, nós não temos confiança razoável que o futuro vai ser semelhante ao passado. Então, ceticismo sobre indução na interpretação realista é uma questão dos limites das nossas mentes. Por contraste, segundo a interpretação irrealista, a interpretação mais comum, Hume foi um cético em relação à indução por causa do fato que não existe uma ligação entre causa e efeito. E simplesmente por causa do fato que não existe uma ligação, não tem nenhuma segurança racional que o futuro vai ser semelhante ao passado. De fato, em uma maneira, não tem nenhuma razão que acreditar que o futuro vai ser semelhante ao passado. E dado o fato que os nossos conceitos são cópias das nossas impressões, o significado de um conceito é a impressão. E um significado de uma palavra é uma expressão de um conceito. Então, por transitividade, o significado de uma palavra também é uma questão de impressões sensoriais. Isso significa que nós podemos analisar a nossa linguagem sobre objetos físicos em termos de sensações. Nós temos aqui um fenomenalismo. Não tem nenhuma substância material e também não tem nenhuma substância mental. E, de acordo com a interpretação verificacionista de Hume, sem o método de responder a uma pergunta, nós não temos uma pergunta. Para ter uma pergunta, deve existir um meio de responder à pergunta. Então, de acordo com esta interpretação, como em Wittgenstein, o enigma não existe. Sem um meio de responder, nós não temos uma pergunta. Nós temos, em vez disso, somente pseudo-perguntas. Ok, mas tem pontos em comum entre as duas interpretações de Hume. E tem muitas passagens em Hume que têm a ver com a comunalidade entre as duas interpretações. E no próximo vídeo, nós vamos considerar essas passagens, ou seja, os pontos comuns entre as duas interpretações.